Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Iniciamos a nossa live, né? Testemunho de vida. Hoje a nossa convidada é a Joana, né? Como eu falei no chamado, ela é mãe, esposa, serva do Senhor e professora. Porém, hoje nós vamos conversar com a Joana, filha do Deus Altíssimo. Nós queremos saber um pouco da caminhada da Joana, do testemunho de vida. Mas antes nós vamos convidar o Espírito Santo de Deus para fazer parte dessa conversa, desse testemunho. Não fazemos nada sem Ele, porque nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O intuito é glorificar e exaltar o nome do Senhor através da vida da Joana. Amém? Glória a Deus. Pai, na tarde desse dia, junto ao Senhor amado com a tua serva, e com todos que estão aqui, a Ciara, a Jacira, a Cláudia, Pai, queremos te pedir, ó Deus, que venha tomar o primeiro lugar. Espírito Santo de Deus, tens liberdade para fazer durante essa live aquilo que lhe traz. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. Não te pedimos que através desse testemunho, vidas venham a ser alcançadas, Pai. E venham a ser curadas, saradas. Assim como o Senhor fizeste na vida da Joana, eu creio, Senhor amado, que o Senhor fará, pode, quer fazer na vida daqueles que estão nos assistindo na tarde desse dia. Que o testemunho dela venha alcançar as nações, Senhor. E que venha curar não só mulheres, mas meninas, jovens, crianças, Pai, na autoridade do nome do nosso Jesus Cristo. Eu te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Joana, eu li o seu livro ontem, né? Eu estava lá no hospital com meu neto, você sabe, e eu confesso que eu não tive como não conter as lágrimas, né? E antes, eu tentei ler antes, no decorrer da semana, mas o Senhor não deixou. Eu creio que tudo há um propósito, né? Embaixo do céu. E ontem eu fiquei muito impactada com tudo que eu li, porque o povo não sabe, né? Mas Joana é minha vizinha, minha amiga. Em momentos difíceis nos chamamos de barracão. O tempo nos afasta, a circunstância, mas o tempo oportuno o Senhor nos ajunta de novo, né? E eu vivi um pouco da história de Joana, eu convivi um pouco com a história dela. E meio essas circunstâncias, a sua caminhada, ontem eu chorei porque eu lembro que, não dá nem para falar muito, eu lembro que meio de tudo isso, o Senhor te usou para me alcançar. E ontem eu entendi o porquê do tema, porque o Senhor falou para mim, que cativa pelas circunstâncias, mas liberta pela palavra. Ontem eu entendi que ainda que as circunstâncias à sua volta tentassem te paralisar, né, através da força que o Espírito de Deus e o amor de Deus dava, você não se calou. E eu lembro inúmeras vezes que você bateu nesse portão, me chamando para ir para a igreja, me convidando para ir para a casa do Senhor, me convidando para poder caminhar. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar, e às vezes eu ficava desanimada, e você vinha aqui, me buscava, me levava, me trazia. Então isso me emocionou muito, né? Porque ao ler o seu livro, o Senhor me trouxe toda essa memória. Porque apesar de você estar cativa, você alcançou vidas à sua volta. As circunstâncias te aprisionavam, mas você não. E eu queria que você falasse um pouco dessa história para a gente. Amém. Olhando para lá, que é o povo que... Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer, né, pelo convite da Janaína para estar aqui, né, pelas irmãs todas que estão envolvidas aqui nesse processo, porque a gente sabe que não é fácil. Então, eu agradeço pelo convite. A gente tenta muitas vezes, né, fugir, principalmente de câmeras. Eu quero, né? Bate realmente assim, um nervosismo, né? Mas a gente sabe que tudo tem um propósito. Então, obrigada por se colocar disponível. A gente teve alguns entraves na data, no horário, e todas as coisas colaboraram fisicamente para que não acontecesse, mas no mundo espiritual eu creio que esse encontro já estava marcado, né? Então, louvo a Deus pela sua vida, por tudo, e você retomando um pouco desse testemunho, né? É muito emocionante pra gente. Você quer que eu comece a contar da minha história, que está no livro? Da menina da pedra, né? A questão aqui é Deus curar, né? É verdade. Eu creio que talvez não igual você, mas as pessoas já passaram por situações bem parecidas. E eu, assim, nesse livro onde a gente fica, isso aqui é muito impactante. Eu creio que o propósito é o povo saber um pouco dessa menina, e depois a gente vai dando andamento para tudo que o Senhor fez, né? Isso. Eu vou ser breve porque senão não dá tempo, né? A história está nesse livro, né? O livro ele foi organizado pela pastora Luzia, uma amiga também, nossa, né? Então ela
também é uma mulher que encoraja outras mulheres, né? E eu louvo a Deus por ter me conectado a ela também, porque ela acabou impulsionando não só a mim, mas outras mulheres também a colocar nesse livro, que não é um livro que tem só a minha história, tem história de outras mulheres também, um pouquinho do que Deus tem feito em nós e através de nós. E aqui nesse livro, eu coloquei o título, né, A Menina da Pedra, identificando as raízes da rejeição, porque eu contei um pouquinho da minha trajetória, de como que o Senhor tem resgatado a minha identidade como filha, mas que até então eu me vi apenas como a Joana, serva de Deus, a Joana missionária, a Joana mãe, a Joana esposa, a Joana que estuda, a Joana professora, a Joana profissional, mas hoje eu identifico, né, acho que o resumo desse livro é esse, é saber que eu sei quem eu sou em Deus agora, eu sou filha. Acima de tudo isso, de todos os títulos que a gente possa buscar, de todas as posições que a gente tem, a mais importante é saber que eu sou filha, eu tenho um pai, eu não sou órfã, né? Então, assim, a minha história começa, né, eu vim de um lar que não tinha uma estrutura. Aos 4 anos, o meu pai, ele se separou da minha mãe. Então, a minha mãe se viu ali com 2 crianças, era eu e meu irmão de 2 anos. A gente morava em Pedro do Rio, Petrópolis, e ela teve que vir para Niterói, onde já estava a família dela, meu avô, né, viveu ali em Piratininga por alguns anos. Eu não conheci nem o meu avô nem a minha avó, porque eles faleceram, eu ainda era bebê, muito criança, então eu não lembro deles. Mas eu lembro que minha mãe veio aos 4 anos para esse mesmo lugar que ela conviveu durante muito tempo com meus avós, na Lagoa de Piratininga, ali perto do Tibau. Eles tinham um barraquinho ali, né? A herança que meu avô deixou foi um barraquinho de tábua, que depois foi desapropriado, tiveram que sair, enfim, eu não lembro dessas circunstâncias muito bem, mas eu lembro que ali começou uma trajetória bem difícil, diferente da que eu tinha enquanto eu estava com o meu pai físico, né? Então eu tenho poucas, mas tenho boas lembranças desse momento com o meu pai, de um pai que estava sempre ali, cuidava, que fazia as minhas vontades, ele disse que ele fazia muito as minhas vontades, e ali com 4 anos de idade eu me vi sem pai, em um lugar diferente, né? Eu lembro que a primeira experiência que me marcou, nós estávamos ali à beira da lagoa, nesse barraquinho que morava já minha tia e o meu tio, irmãos da minha mãe, e teve uma chuva. E nessa primeira chuva, alagou tudo, a casa ficou tomada de água e era rato boiando. Eu só lembro que minha mãe me colocou em cima da cama e falou, não sai daqui. Então eu fiquei ali vendo tudo, a água levou tudo, a água levou minhas bonecas, a água levou tudo. E no outro dia, eu creio que diante dessa situação também, né, minha mãe passou muita dificuldade, ela acabou entrando em outro relacionamento. Para ter segurança, né? Ela precisava de segurança, precisava de um lar pra gente, ela entrou logo em outro relacionamento, e aí começa o problema maior, é aquele que ocupou o lugar, né? A figura paterna na minha vida foi aquele a ser o abusador, aquele que maltratou muito a minha mãe. A gente veio de um lar com muitas violências domésticas, minha mãe passou por muita violência. Nós dormimos na rua várias vezes, porque assim, no começo do relacionamento tudo foram flores, né? Como acontece hoje em dia na vida de muitas pessoas. Tem um relacionamento, ele assume os 2 filhos dela, mas ele já tinha um histórico de ser um homem violento com a antiga, com a ex-esposa. Então, não foi diferente na vida da minha mãe. Mas por ter um lar, por ter uma casa, ela se manteve presa a esse relacionamento porque tinha um lar, porque tinha uma casa para os seus filhos, né? Porque tinha comida para os seus filhos. Então, sem conhecer Jesus também, né? Sem conhecer, tem muito conhecimento, sem ter uma rede maior de apoio, ela se permitiu viver aquilo. E nós crescemos, vivemos muitos anos debaixo desse legado, de um homem que era abusador, de um homem que oprimia, de um homem que era violento. Tínhamos momentos felizes? Tínhamos pouquíssimos momentos felizes, né? Mas a maior parte desse processo da minha infância, eu me lembro muito da dor, eu me lembro muito da violência, eu me lembro muito de ter que dormir na rua. E a menina da pedra surge disso, porque criança, ela consegue dar voltas em muitas coisas, né? Então, mesmo diante da dor, a gente ria. Eu lembro de mim e do meu irmão, né, com uma diferença pouca de idade, a gente imitava os dois. Ele era minha mãe e eu era o meu padrasto. Então a gente brincava de imitar os dois no momento de dor, no momento de conflito. Mas eu lembro também que como nós crescemos debaixo de um legado, todas as vezes que a gente aprontava alguma coisa, coisas de criança mesmo, brigava, a gente não era advertido, olha, eu vou colocar você de castigo,
Ah, você é muito levado. Não, a gente era xingado, assim. Nós crescemos debaixo de xingamentos. Palavras que eram pronunciadas para nós eram: vocês são capeta, suas desgraças. E nós crescemos ouvindo isso o tempo todo. Então, todas as vezes que a gente brigava, era isso que a gente proferia um pro outro. Né? Não tinha isso, seu bobo, seu... Não posso nem dizer seu idiota, né? Mas não, eram xingamentos pesados. Foi isso que nós recebemos. E a gente brincava muito em frente à casa que a gente morava em Piratininga, que tinha uma pedra. Então, essa pedra era alta pra gente. Então, a gente brincava de pular da pedra. A gente brincava muitas vezes ali de pular daquela pedra. E eu lembro que em uma das madrugadas, das muitas madrugadas que nós precisamos ficar na rua por conta da violência doméstica, se minha mãe entrasse dentro de casa, ela apanhava. Muitas vezes eu entrei na frente de faca, dizendo: não vai matar minha mãe. E naquela noite, eu lembro que eu sentei em frente à casa, nessa pedra, e eu olhei pro céu. Eu falei: Deus, se isso não existe de verdade, muda a minha história. Eu já não aguentava mais, eu tinha apenas 9 anos na época, 8, 9 anos, mas era muito difícil, era muito vergonhoso ter que dormir na rua. No outro dia eu não conseguia ir para a escola, eu sempre gostei muito de estudar, eu não podia, porque eu não tinha dormido. Como é que eu conseguia acordar no outro dia, né, para ir para a escola? Então eu lembro que eu fiz essa oração. Eu não sabia quem era Deus, eu não conhecia Deus, apesar da minha mãe frequentar uma igreja na época, de vez em quando ela ia na igreja. Eu lembro que era uma igreja católica, ela ia, levava a gente de vez em quando, bem de vez em quando, e eu via a imagem de Jesus lá, né? Era essa a minha única referência de Deus e de Jesus que eu tinha, não tinha outra, né? Então eu lembro que eu orei: Deus, se o Senhor existe de verdade, muda a minha história. E na época nada aconteceu, nós continuamos vivendo, teoricamente, as mesmas coisas. Enfim, não tem como a gente entrar em detalhes de tudo, mas eu me recordo que eu me casei, né? Eu conheci meu esposo, eu me casei, eu tive as minhas filhas. Deus me trouxe para esse lugar, Deus me resgatou, me levou para a sua presença. E só há uns 6 anos, 7 anos atrás, enquanto eu orava pela minha parentela, né? Pela conversão de muita gente, eu lembro que eu fiz uma oração, sempre na oração, né? Sempre no lugar da oração. Eu lembro que eu orando pelo meu irmão, e eu falei: Deus, por que tudo isso? Por que as coisas não mudam? Eu lembro que eu ouvi claramente a voz dele dizendo: Deus não, Pai. Eu parei e falei: hã? Eu sou o teu Pai. Foi o que ele falou para mim naquele momento. E a partir dali, eu comecei a olhar que eu levava para Deus a referência do Pai que eu não tinha tido. Então eu me relacionava com Deus pensando: se eu fizer, Deus vai me dar. Porque essa foi a referência de pai. Eu não tive um pai que me protegeu, que cuidou de mim naquele momento. Quando eu cresci, casei, eu me aproximei do meu pai. Hoje eu tenho um relacionamento com meu pai novamente, porque eu busquei isso, né? Mas eu lembro que eu pensava: poxa, eu tenho que procurar meu pai, porque se eu não procurar o meu pai não me procura. Hoje ele já me procura. Mas até esse momento dessa oração era só eu que procurava. Então eu achava: para que Deus possa me amar, eu tenho que fazer sempre, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que servir. E não que isso não existe, a gente vai servir por amor, a gente vai trabalhar por amor, mas essa era a relação que eu tinha com Deus, o Deus que faz, o Deus de milagres, o Deus, né, que cumpre promessa, mas é o Deus que eu tenho que servir apenas. Ele falou: não é só isso que eu quero dizer. Você é muito mais que isso. Você é muito mais que uma missionária, você é muito mais que uma serva, você é muito mais que uma mãe, você é minha filha. E ali Deus, ele começou a se revelar para mim como um pai que cuidou, como um pai que foi trazendo à minha memória tudo aquilo que eu tinha vivido e dizendo: olha, lembra dessa oração? Eu ouvi essa oração. Eu ouvi essa oração. E ele foi trazendo à minha memória tudo que ele fez e o que ele tem feito. Então, todos os dias essa oração ela vem à minha memória. Deus, isso não existe, muda a minha história de verdade. Ele tem me mostrado como que ele muda, como que ele me conectou às pessoas certas para que essa história fosse transformada, porque sozinho a gente não consegue nada. Deus é um Deus de gerações, é um Deus geracional. Ele foi o Deus, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é o Deus da Joana, ele é o Deus das filhas da Joana. Eu queria que essa história se revele, ela se expande, porque para que isso pudesse ser revelado aqui, ele me conectou a pessoas certas. Ele foi me levando a pessoas certas que me ajudaram a realizar sonhos, a sair desse lugar da escassez, aquela menina na beira da lagoa, vendo tudo sendo levado para uma professora. E no livro eu conto um pouco sobre isso, eu conto um pouco dessas conexões, né? Inclusive com uma professora que me incentivou dizendo: olha, não desiste do seu sonho, eu quero ser professora, você vai ser professora, você vai ser uma ótima professora. Então, assim, é isso, né, que eu tenho para dizer, que Deus, ele
ouve e ele responde história, e eu sou a prova disso, que ele pode transformar o caos, ele pode transformar tragédias, né? Prisões, porque eu realmente vivia aprisionada. Vivia aprisionada antes de conhecer Jesus e depois de estar na igreja conhecendo Jesus, ainda vivi em tempo de prisão também. Então, vamos lá. Ótimo. Chegou onde eu queria. Já passou pela menina, né? E agora falando um pouco dessa parte. Porque o que aconteceu? Olha como são as coisas. Eu conversando com a sua cunhada, Denise, eu mando, né, a chamada, a foto. E quando ela olha essa foto, a gente Deus faz coisas que a gente nunca vai entender. Quando ela olhou a foto, ela falou: Janaína, você prestou atenção no tema que o Senhor te deu? Eu falei: prestei, o tema é muito forte, né? Aprisionada pelas circunstâncias, mas liberta pela palavra. E ela falou para mim: engraçada, que eu vejo não só na vida dela, mas eu vejo na sua vida. Eu falei: opa, como assim, Jesus, na minha vida? E ela falou algo muito interessante. Ela falou justamente isso, sobre o tempo que a gente passa dentro da igreja, servindo ao Senhor. Né? Quando você falou sobre um pai, um Deus, que a gente acha que ele só nos retribui, né, quando nós servimos, muitas das vezes, vamos dizer assim, que a religiosidade nos leva a isso. Muitas das vezes nós ouvimos isso: olha, Deus é um Deus de reação. Deus é Deus de ação, mas muito mais de reação. E aí a gente acaba criando uma figura de um Deus, né, que não só nos atende quando nós servimos, mas também de um Deus severo. Né? Eu acho que é onde faz essa separação entre filho e pai. Né? De um Deus que não estou, deixa eu me esclarecer, eu não estou falando que Deus nos dá a liberdade de pecado, gente, não é isso. Eu estou falando sobre um relacionamento. Porque um dia Deus falou para mim: olha, não existe, não é inadmissível um filho não falar com seu pai todos os dias. Isso quebrou a minha vida em questão de vida espiritual. Porque muitas das vezes nós jogamos o nosso joelho somente para pedir, não para se relacionar. Né? E Jesus ele não morreu para isso. Então, você chegou num ponto, assim, para mim, muito interessante, porque tem muita gente que está nos assistindo, que são cristãos, que está há muito tempo no Evangelho, mas que não consegue ter esse relacionamento de pai e filho com Deus. Só de servos, né? E algo que o Senhor falou para mim, que eu fiquei muito, muito impactada essa semana passada. Eu conheci um rapaz há um tempo, e eu passando por ele está afastado dos caminhos do Senhor. E o Senhor falou comigo: olha, ele está afastado dos caminhos do Senhor, fui criado no Evangelho, toda. Eu passei por ele, ele trabalhar, bati a mão e fui. Aí o Senhor falou: fala para ele. E o relacionamento que eu quero ter com ele não é de servos, e sim de filho. Porque filho, uma vez filho, sempre filho. É verdade. O fato das pessoas não estar servindo ao Senhor não quer dizer que deixou ser filho. Não. A gente vai ver isso na parábola do filho pródigo, né? E ali a gente encontra duas situações muito importantes, porque a gente tem um filho que sai, que larga tudo, mas que não deixa de ser filho, né? E aí ele volta e a gente vê tudo que o pai fez com ele e por ele quando ele volta, porque o pai estava esperando, mas a gente tem um filho que fica, que permanece. E mesmo não tendo saído, não vive uma identidade de filho. Ele vivia dentro da casa, ele estava dentro da casa, ele não fez como o filho que saiu, que abandonou, que jogou tudo pro alto, mas dentro de casa ele vivia apenas como servo. Tanto é que quando o pai prepara uma mesa e uma festa para aquele filho que volta, ele diz: poxa pai, mas eu estou aqui. Ou seja, em outras palavras, eu não saí, eu não fiz nada disso, eu não gastei, eu não envergonhei teu nome, eu estou aqui, e o Senhor nunca fez isso para mim, o Senhor nunca matou, né, vamos supor aí, né, nunca fez uma picanha para mim, um churrasco desse tão maravilhoso. E o pai diz: mas tudo que é teu. Ou seja, ele estava dentro de casa, ele não saiu, ele não precisou sair, mas ele não tinha essa identidade de filho. Ele estava ali vivendo como servo, que é muitas vezes o que acontece. Né? O pai, ele é o mesmo. Ele é o pai do filho pródigo, ele é o pai do filho que permanece. E aí eu digo assim, até mais, é possível a gente viver sem falar todos os dias com o nosso pai e com a nossa mãe, mas a gente não vai ter o mesmo relacionamento de como se a gente falasse todos os dias. Porque relacionamento requer intimidade, requer relacionamento. Hoje com meu pai, eu vou trazer o exemplo do meu pai, que é muito real. Eu amo meu pai, eu perdoei o meu pai, eu entendo. Mas esses anos que se passaram não voltam mais, entendeu? Eu só posso construir o daqui para frente, eu não posso voltar e mudar o meu passado. Eu posso mudar o meu presente e transformar o meu futuro com aquilo que eu estou semeando agora.
E assim, são muitos anos de luta. Antes de escrever esse livro, eu já estava na luta com meu pai, porque eu busquei isso, porque eu fui na palavra, eu busquei esse relacionamento. Então, a primeira vez que eu liguei pro meu pai, eu fiquei uns 10 minutos falando com ele, para mim foi surpreendente. Eu só ligava e falava, oi, tudo bem? Não tinha o que falar, não tinha assunto, e se desligava o telefone. Quando eu fiquei mais de 10 minutos com meu pai, falei, opa, fiquei 10 minutos numa ligação com meu pai. Eu fiz aniversário nesse mês. E foi a primeira vez na minha vida, desde que eu me conheço agora por adulta, que o meu pai me deu um presente. O meu pai foi lá, e digo assim, não é de chegar e me dar um dinheiro, toma um dinheiro pra você. Ó. Ele foi lá e ele escolheu um presente que era exatamente o que eu queria e o que eu precisava naquele momento. Então ele foi resposta de Deus, o seu pai tá voltando a ter relacionamento contigo. Mas por quê? Relacionamento é isso. A intimidade, seu pai está tendo intimidade com você, está no relacionamento de pai e filho que você está buscando. E muitas vezes a religiosidade afasta a gente disso, que a gente vai sempre olhar o pai como aquele, mas se eu não fiz, eu tinha vergonha. Se eu não ligasse para meu pai numa semana, eu não tinha coragem de ligar de novo. Eu falava, eu não liguei essa semana. Ele vai dizer, você não me ligou, por que você está me ligando agora? Está me ligando para pedir alguma coisa? Então, a religiosidade vai te afastando desse relacionamento, porque você sempre acha, você vai sempre estar nesse relacionamento com um lugar de culpa. Mas se eu não fizer, não vai ter. Mas ele vai me castigar. E não. Deus é um Deus que corrige, é um pai que corrige, porque ele corrige aquilo que ele ama. Ele vai corrigir a gente, sim. Mas não é um Deus, não é um pai que vai se relacionar, ele não vai me amar mais ou menos se eu não falar com ele hoje. Ele vai continuar me amando. Agora, o grau de relacionamento vai depender daquilo que eu quero ter com ele, daquilo que eu estou buscando. Então, algo muito interessante que você fala, porque, se você sabe, mas eu sou órfã, né? Desde um ano de idade, né? Sendo que eu não tinha essa maturidade de buscar, entendeu? De querer conhecer, de buscar o pai. Hoje eu não tenho mais essa oportunidade. Mas eu creio que muita gente tem essa oportunidade de mudar, né? E você não mudou isso na sua vida com o seu pai, mas a gente vê isso na mudança da sua vida com os seus filhos. Então, assim, não é, mas se a Joana fez, eu não posso procurar meu pai. Deus vai te dar outra estratégia. Para cada pessoa, Deus tem uma trajetória e uma história específica, porque a gente não é assim também. Eu tenho 2 filhas. Por mais que tenha diferença muito mínima de idade, e por muito tempo na minha maturidade, eu achava que eu poderia fazer as mesmas coisas que eu fazia com uma, eu fazia com a outra, quando elas eram bebês, até eu entender que não, uma é uma e outra é outra. São minhas filhas, nasceram da gente, mas têm personalidades diferentes, e hoje eu sei como agir com cada uma. É assim que Deus faz com a gente. Na sua vida, Joana, foi assim, na vida da Janaína é de outra forma, na vida de quem está assistindo é de outra forma, porque Deus ele sempre vai dar estratégias, ele não desperdiça. Na vida do filho pródigo, precisou sair, quebrar a cara, a ficha cair para voltar. Na vida do filho que ficou, precisou ver o filho pródigo voltando para poder cair a ficha e dizer, tem esperança para mim também. E eu também sou filho, então Deus não desperdiça nada, não é? Você também quer participar da live. Gente, falando em filho, só para quebrar aqui um pouco as emoções, ela falou sobre filho, sobre a diferença e a personalidade, né? A minha filha me mandou mensagem, mas quando quero que começa a live? Eu falei 4h30. Meu filho me ligou, mãe, guarda bolo para mim. Já acabou a live porque eu quero bolo, pai, potinho. Olha, gente, essas crianças. Cada filho é um filho. Não tem jeito, a gente tem muito que aprender, não só, né, com as circunstâncias, mas também com quem está à nossa volta. E aí vamos falar um pouquinho sobre a professora. Primeiro falar sobre o Genilson, pelo amor de Deus, não vai que o Genilson vê lá e fala, por que ela não perguntou de mim? Calma aí, Genilson. Vai chegar bolo para você, Genilson. Fala um pouco sobre, você fala sobre você ter deixado um pouco do seu ministério como missionário, eu lembro isso do livro, né, e dado mais atenção à sua casa, à mesa, né? Furada, né? Hoje, por exemplo, não seria na mesa, mas deixou não, vai ser na mesa também. Porque as curas estão sendo libradas sobre as nossas vidas e sobre a vida de vocês que estão nos assistindo na tarde desse dia. A mesa cura, né? A Genilson é meu diamante negro, né? Sempre falo. Hoje eu vou ministrar e as pessoas falam assim, mas quem prega na verdade é Genilson, né? Eu sempre conto alguma coisa que surgiu de uma conversa com ele no caminho e vira uma pregação. Aí eu sempre levo, não, porque Genilson me falou, então na verdade quem prega é Genilson, não é você, Joana. Eu falo, nós estamos juntos, somos uma só carne. Nós casamos, né? Eu casei com o Genilson, era muito nova, né? Nós nos conhecemos em uma igreja
Nós nos conhecemos na igreja, casamos, tivemos as nossas filhas, tivemos uma trajetória muito longa. Ficamos um bom tempo afastados dos caminhos do Senhor, até que vim morar aqui em João Nunes. Foi aqui que eu voltei para Jesus, depois de 8 anos afastada, sem conseguir pisar em uma igreja, me firmar, né? Foi aqui que nós voltamos para os caminhos do Senhor. Então, assim, foi um tempo muito precioso que nós fomos acolhidos por uma família, por uma igreja, né? Pastor Roberto, pastora Sé, estiveram com a gente durante todo esse tempo. Ali nós tivemos esse acolhimento, fomos cuidados, fomos ensinados, mas muitas vezes a gente se perde dentro da própria casa. Não precisa sair para se perder. Muitas vezes você vai se perder dentro de casa. E muitas vezes eu vi que eu, nesse afã de agradar o meu pai, porque eu só queria agradar a Deus, eu só queria fazer as coisas para Deus, e nunca foi por falta de amor, sempre foi por amor mesmo, tem que servir. Então eu fui abrindo mão. Muitas vezes aquilo que era essencial, o que não deixou de ser pregado na igreja, era pregado. A sua família é seu primeiro ministério, a sua família é a sua primeira missão, está dentro da sua casa, não está fora. Só que é muito mais fácil a gente viver esse amor fora do que dentro. Vamos ser realistas. Para nós que vivemos missões urbanas, de sair pelas ruas, quantas vezes saía de madrugada, já fomos para Belo Horizonte levar pessoa. Se deixasse, eu tirava tudo. Uma vez eu queria tirar a cama das minhas filhas para dar para casa de recuperação, para poder abrigar uma pessoa, porque não tinha cama. Eu falei, eu vou levar a cama de vocês, depois eu compro outra. Então, assim, a gente vive isso, né? Só que na rua, eu ia ali, manifestava o amor, pregava e eu voltava para minha casa. Não tinha mais um relacionamento com aquela pessoa. Mas dentro de casa, não. É por isso, dentro de casa, você está com aquela pessoa 24 horas por dia. Então, assim, é por isso que a Bíblia diz que é o ferro que afia o ferro. Porque é no atrito, sabe? Não é confortável. Então, ser tratado, ser curado, começa dentro de casa. E muitas vezes eu fui deixando essa parte de lado porque eu tinha que pregar, eu tinha que levar a palavra, eu precisava fazer. E tem um pastor que é nosso amigo também, o pastor Washington, quando eu fiz o curso de missões urbanas, ele só falava assim para mim. Às vezes que eu levava, eu falava, olha, mas eu estou fazendo, não está acontecendo. Ele falava, Joana, só prega o evangelho para sua família. Mas eu estou pregando o evangelho para minha família. E muitas vezes a ficha não cai na hora, né? Quando a gente está escrevendo esse livro, quando Deus começou a me tratar, porque a gente não foi de uma hora para outra, eu sentei e coloquei as coisas no livro. Não, eu tenho cadernos que o Senhor vai me dando, eu escrevo lições, eu escrevo orações, eu escrevo projetos. E Deus foi realmente tratando isso dentro de mim até eu perceber, gente, a única coisa que Ele estava falando, prega o evangelho com a sua vida para a sua família. Porque Deus, Ele amou o mundo de uma forma que Ele entregou seu único filho. E eu pregava isso para fora. Pregava isso fora, mas eu não conseguia viver isso dentro. Muitas vezes abraçava todo mundo que estava fora, mas quando chegava, tinha que ser daquele jeito. Ah, mas não está acontecendo, não está fazendo, não sei o quê, tem que ser desse jeito, tem que ser. Então, assim, aquele amor que era manifesto fora, dentro não. Ah, mas se não está sendo do jeito que eu quero, vamos abrir mão, vamos desistir, não está dando mais. Até que Deus, Ele falou comigo há 5 anos atrás, Joana, você já experimentou muito do meu amor, do meu poder, mas agora você vai experimentar do meu amor. Quando Ele falou, você pensou, glória, vou evangelizar mais ainda, vou tirar mais pessoa da rua. E depois eu fui vendo que não era nada disso. Ele me mostrou desse amor dentro da minha casa. E foi o lugar que eu mais precisei viver esse amor, receber esse amor, porque a gente só dá aquilo que recebe. Amar o teu próximo como a você mesmo, você só vai conseguir amar quando você se amar. Eu pregava perdão para todo mundo, mas quando o perdão precisou ser para mim, eu tive dificuldade de receber. Eu achava que eu não era capaz de receber perdão. Eu abandonei o que tinha de mais importante, que era a minha casa. E Ele falou, não, eu te amo desse jeito. Você não pregou para os outros? Quantas vezes nós chegamos na rua, a pessoa entregava faca para a gente, olha, eu ia matar a pessoa hoje, mas está aqui a faca, estou desistindo. E eu acreditava que Jesus perdoava aquela pessoa. Por que eu não podia acreditar que Ele me perdoaria também? Então foi ali que Deus começou a me tratar e eu comecei a abrir mão. E não foi fácil. Quando os convites chegaram, eu dizia, não, eu não vou. Ah, não vai pregar? Não, eu não vou, eu não posso nesse momento. Para alguns eu cheguei a dizer que era mais perto, olha, Deus me falou que agora é um outro tempo, eu preciso me voltar para dentro da minha casa. E entender que muitas vezes Deus estava me usando para pregar o evangelho, eu achava que estaria só com o microfone, ou na rua, na Cracolândia, quando eu estava montando uma mesa, quando eu estava preparando uma comida mesmo cansada, quando às vezes eu só estava sendo colo e abrigo, enquanto eu deveria
estar fora na administração, eu estava ali simplesmente com as minhas filhas no colo, acolhendo quem estava chorando, porque estava passando dificuldade na prova da faculdade, queria largar tudo. Ali eu estava pegando o evangelho para minha família. E ali eu fui entender o que o pastor Austin falou. Prega o evangelho para tua família, João. Foi ali que eu entendi que isso era pregar o evangelho para minha família. Esse tempo de medo e de qualidade. Palavras, exemplos, palavras convencem, né? Mas exemplos arrastam multidões. Que é o que o Senhor tem feito, né? Não só na sua família, na sua trajetória. Eu, como eu falei, né? Posso falar porque eu convivi um pouco. Hoje voltei a conviver mais um pouco. Sou grata, Senhor, por tudo que ele tem feito, sabe? Eu vejo quem te aplaude hoje no palco não sabe o que você viveu nos bastidores. Mas eu participei um pouco, né? Assim, vivi um pouco da história. Onde o Senhor, né? Transformou sua trajetória, sua vida, sabe? O seu jeito de ser. O quanto hoje eu vejo o sorriso, o brilho no olhar. Porque eu lembro de uma Joana que não tinha tempo para nada. E eu já passei nem por mim. Isso. Não tinha tempo nem para mim. É isso mesmo, não tinha tempo para nada. Meu cabelo de qualquer jeito, se arrumar de qualquer jeito, culto de qualquer jeito, porque na visão era primeiro o servir. Fazer. Na verdade, acho que não é nem o servir a palavra. Seria o fazer. E hoje a gente vê que o fardo do Senhor é leve. Hoje eu entendo isso. Você também vejo na sua vida. E o jugo é suave, né? Na verdade, o primeiro julgamento a gente veio de nós mesmos. Como você falou, a gente não sou merecedora, não mereço perdão. Eu creio que muita gente passa por essa situação. Vamos lá, eu queria que você, além de falar do livro, onde a pessoa pode encontrar, da sua rede social, número, né? Eu trouxe até dois aqui, ó. Eu vou deixar um para você, eu não cheguei a te falar antes, mas vou deixar um para você sortear aí, se quiser fazer sorteio para quem está assistindo, não sei, Deus te use. Deus te use para fazer o que você quiser. Eu ainda tenho alguns exemplares, né, comigo, e quem quiser adquirir é só entrar em contato com a Janaína, comigo, e vou deixar isso daqui para você fazer o que você quiser, tá bom? Quiser sortear para alguém, não sei, entregar para alguém de presente. Mas é isso, eu ainda tenho alguns exemplares comigo, quem quiser é só me encontrar. Já tá até no volume 2, a pastora Luzia prosseguiu com esse projeto, ela está no volume 2, mas do volume 2 eu não pude participar, sim? Olha lá. Do volume 2 eu não pude participar, porque o tempo não me permitiu, né? Eu estou terminando um doutorado aí, e aí não dá para conciliar, a gente precisa aprender a dizer não, né? E ela entendeu, super entendeu, mas a minha parte dessa história está aqui, nesse volume 1, quem quiser é só procurar a Janaína, me procurar, e você terá acesso não só à minha história, mas à história de outras mulheres também, que são impactantes. Pessoal, Joana tem Facebook, tá? Facebook eu não uso muito não, pode ir no Instagram. Instagram? É melhor, porque Facebook eu não uso. Por de Deus, Joana tem Instagram e Facebook também, né? Mas para falar com ela, no Instagram. Mas para ver, no Facebook tem as fotos dela lá na pedra, né? Porque tá conectado, né? Então manda para as duas coisas. Eu vi no Facebook tem a história dela lá na pedra, onde ela conta no livro, onde ela falou aqui, né? Onde ela dormia, né? Quando as coisas lá davam errado. Tem um pouquinho dessa história também, tem a foto da família, tem um pouco de tudo que Deus já fez na vida de Joana e tudo que faz. Porque de uma menina que dormia na pedra, hoje viaja para tudo quanto é lugar. Estou querendo pegar carona nessa situação. Amém. Amém. Viaja, faz corrida, Jesus. Corre e dá uma benção. Graças a Deus, que Deus continua abençoando muito a vida da Joana. Mas eu queria que você desse um conselho, né? Quem passa o que você já passou. Eu queria que você deixasse algo assim. Eu sei que tudo está ligado ao Pai. Mas assim, algo que o Espírito Santo traga ao seu coração para as pessoas. Se você puder me emprestar o livro. Tem o último trecho que você colocou, até compartilhou hoje, que eu acho que não tem como não, né? Que é a minha frase, né? Porque aqui nesse livro, cada autora tem uma frase de impacto. E como eu trouxe nesse livro o processo que Deus foi me mostrando na minha vida, as raízes da rejeição, e como que essas raízes de rejeição podem vir pelo abandono, pela traição. Eu não sei quais são as raízes, o que causou ter as raízes de rejeição na sua vida,
Mas eu tenho certeza de uma coisa, independente de onde ela tenha surgido, independente no grau que esteja, o que Deus falou para mim foi: Joana, a rejeição fere, mas o amor, o meu amor, né? O amor de Deus Pai transforma dor em força, dor em cura. Então eu creio nesse processo, independente do grau da rejeição que esteja, de como esteja a sua vida, de como você se encontra nesse momento, quais são as correntes que te aprisionam, porque a gente veio aqui para falar disso, né? Circunstâncias, porque tinham circunstâncias que não dependiam de mim, eu era apenas uma criança naquela situação, vivendo tudo aquilo, né? Eu não podia fazer escolhas naquele momento, eu tive que viver, mas mesmo diante de todas aquelas circunstâncias de escassez, circunstâncias de aprisionamento, de cativeiro, o Senhor sempre preparou pessoas para dizer: olha, você vai conseguir, eu estou aqui com você. E eu fui vivendo porque eu fui acreditando nisso, né? Eu fui me apegando, né? Tanto a professora que lá com 8 anos de idade, ela conhecia a trajetória de toda a minha família, ela sabia que ninguém tinha concluído os estudos. Ela pensou: isso daí vai ser mais uma. Ela poderia ter pensado: vai ser mais uma que vai dar errado, né? Mas não. Ela falou: Joana, você pode, você consegue. Diante das circunstâncias da vida, eu fui para muitos outros lugares. Mas independente do lugar que você esteja agora, eu vou te dizer que Deus está te trazendo ao lugar que Ele quer que você esteja, porque foi isso que Ele fez comigo. As circunstâncias da vida me levaram para muito distante do sonho daquela menina de 8 anos de ser professora. E eu já trabalhei em tudo. Já fiz de quase tudo nessa vida, né? Honestamente, para poder ter o meu dinheiro. Fui deixando de lado aquele sonho, mas o Senhor sempre foi trazendo a minha memória. Porque o seu sonho, o sonho que você acha que é só seu, na verdade está ligado a um propósito. E esse propósito, ele não começa em você e não termina em você. Ele passa por nós. Então, hoje eu entendo que ser professora, ser mãe, ser missionária, estar no doutorado, e quando eu falo a foto que você viu lá no Facebook, foi quando eu estava orando há pouco tempo, e Deus me trouxe à memória uma fase do doutorado que eu pensei muito em desistir, porque estava muito difícil. Gente, estava muito difícil. Eu falei: eu vou desistir, isso não é para mim, não. Mas eu lembro que quando eu passei para o doutorado, o meu apóstolo, eu falei: apóstolo, eu passei para o doutorado. E desde aquele primeiro momento ele ficou me chamando de doutora, até hoje ele me chama de doutora. Doutora Joana, e eu chegava falando: doutora, mas eu ainda nem comecei o doutorado, o que ele está me chamando de doutora, Senhor? E ele só me chama de doutora até hoje. Mas naquele primeiro momento, eu falei: por que ele está me chamando? Eu nem terminei. Então, quando eu pensei em desistir, falei: vou desistir, não dá para mim. O Senhor preparou tudo e eu fui convidada para fazer uma trilha. Fui fazer a trilha. Subi lá no Parque da Cidade de Niterói, andei umas 3 horas dentro da mata que eu não conhecia, feliz da vida, e fui parar exatamente na pedra que a menina fez a oração. 2023, isso. 2023, hein? Eu no doutorado pensando: eu vou desistir, não é pra mim, não vai dar, não tem condições. E Deus me levou àquela pedra. Eu saí exatamente naquele lugar. Falei: gente, aí o pessoal da trilha: gente, eu conheço, eu morava aqui, mostrei casa, eu morava aqui. Teve um dia que eu fiz uma oração aqui nesse lugar. E ali, além de fazer a trilha, ainda falei de Jesus, do amor de Jesus, como é que Jesus transforma. E eles tiraram foto, e esses dias orando, Deus me trouxe a foto, essa memória, e me falou: explica por que a menina da pedra. Por que tem a menina da pedra aqui? Porque é isso, aquela menina da pedra ferida hoje é uma mulher, filha amada. Tem um processo, né? Então Deus me levou de volta a essa pedra para dizer: independente de como você esteja, você vai tentar fugir, porque crescer dói, amadurecer dói, viver o propósito dói, você vai tentar, mas eu vou te levar ao lugar que eu já tenho escrito para você. E ele me levou. Então é isso. Bom, essa é uma lembrança do podcast. Ah, muito obrigada, olha. Você colocou no meu coração a caneta, né? Vai ver outras coisas também, precisa estar movendo esse podcast. Você colocou no meu coração, senão de fazer a caneta, né? Ele é uma convidada e outra parte entrevistadora. Né? Ah, que legal. Então, pessoal, Luciana, a sua está guardadinha para te pegar. Luciana fez a passada, vai ficando contigo. Eu quero te agradecer pela oportunidade de nos dar nessa, separar esse tempo da entrevista, nos dar seu tempo, você foi muito corrido hoje, então sei que foi para todo mundo. Como você falou, Deus preparou, né? Quero agradecer ao Senhor por tudo isso. Agora fala do Instagram. Gente, o meu Instagram, deixa eu olhar aqui. Isso que é bom da live.
Peraí, pessoal, ela não sabe. Ela vai porque ter, o ela vai procurar. Instagram, eu cheguei a colocar a menina da pedra, né, uma vez, e o Espírito Santo falou, não, porque não é isso, você agora é filha. Então eu acho que é Joana, que eu já mudei. Mas eu vou ver aqui, ó. Joana Oliveira, Joana Paula, né? Porque é filha amada, que eu coloquei aqui na descrição, né? Oliveira Joana Paula, tem um underline aqui. É só seguir ali no Instagram. Filha amada. Amém. Então, povo de Deus, queremos agradecer a todos pela oportunidade de estar conosco nessa tarde, tá? E se nós finalizamos o nosso podcast, essa semana, quem será o próximo entrevistador, entrevistadora, mas eu acredito que vai ser um casal, tá? Eu já andei conversando com eles, tem um testemunho muito forte, tem filho, mas adotaram o filho, olha isso. Dessa vez a gente está falando com uma pessoa que foi rejeitada, e o senhor colocou um casal que adotaram 2 filhos, né? E são ótimos, são pastores, são bênçãos de Deus. Eu estou esperando eles me confirmar e eu falo com vocês no decorrer da semana pelo TikTok. Muito obrigada a todos, que Deus continue abençoando vocês, tá bom? Tchau, fiquem com Deus, até a próxima live. Tchau, tchau.